Fala, filhotes, vocês estão vivos? No vídeo agora nós vamos falar um pouquinho dessa obra aqui, ó, Deus nas Tradições Filosóficas, volume 2. É essa aqui, ó. Volume 2, da morte de Deus, a crise do sujeito, do Juan Antônio Estrada, editora Paulus. Com essa obra aqui, ó. A morte de Deus, anunciada por Nietzsche, projeta suas sombras sobre a tradição filosófica posterior. A não plausibilidade da crença em Deus não pode ser separada da crise da metafísica e da hermenêutica antropológica correspondente. A crise do teísmo, produto da razão, é também crise da razão e do sujeito da tradição humanista. O vazio deixado pela morte de Deus inicialmente foi preenchido com o sujeito coletivo ou individual que gerava sua própria emancipação. O sentido da história era sustentado a partir do sujeito, do mito do progresso e da utopia da sociedade emancipada. Atualmente tudo isso está em crise. A morte de Deus foi o início de um processo que ainda está em curso. Neste volume, o autor estuda as distintas fases deste processo: a construção do teísmo antropológico, a desconstrução moderna do teísmo cristão, a negação humana do teísmo e a impugnação do próprio ideal humanista. A partir daí, procura esboçar novas tentativas que possibilitem continuar o processo de iluminação e apresentar o teísmo de forma que seja plausível e credível na sociedade pós-moderna e pós-iluminada. A morte de Deus adquire significado primordial para o homem. Ao eliminar a dependência substancial de Deus, o ser divino que dá subjetividade e substancialidade ao homem, elimina-se o fundamento tradicional do humanismo. O Antônio Estrada é mestre de teologia pela Universidade de Innsbruck, na Alemanha, e doutor pela Universidade Gregoriana. Atualmente ele leciona na Universidade de Granada, na Espanha. Por várias vezes ele tem lecionado como professor visitante em universidades latino-americanas. Da crítica religiosa, denúncia do humanismo, uma hermenêutica da dúvida. Partindo disso, há a importância de uma hermenêutica que nos permita sondar nas profundezas do inconsciente e interpretar as respostas de nossas repressões e de nossos comportamentos racionalizados. Deve-se reconstruir o passado para libertar-se. A arqueologia freudiana é o contraponto à teologia hegeliana. O prévio sempre persiste e nunca é assumido, superado pela evolução em contraposição à teologia hegeliana. Somente no terreno psíquico é possível esta persistência de todos os estágios prévios junto à forma definitiva. Talvez haveríamos de conformar-nos com afirmar que o pretérito pode subsistir na vida psíquica, que não está necessariamente condenada à destruição. Não podemos senão ater-nos à conclusão de que na vida psíquica a conservação do pretérito é a regra, mais que uma curiosa exceção. Está nas obras completas, a arqueologia do inconsciente vincula-se com a teologia do devir consciente. O Ricoeur contrapõe Freud e Hegel. Sua obra Freud, uma interpretação da cultura do Paul Ricoeur. Temos de penetrar no substrato de nossas ideologias racionais, atrás das quais se escondem motivações que não se expressam ou fazem de maneira deformada e disfarçada. Há diferenças entre sintomas e causas reais de forma similar a críticas às ideologias de Marx e buscar nos comportamentos as marcas da alienação. O homem é o autor de sua história, mas as condutas do eu são o resultado de nossos traumas e da compulsividade, patologia de nossos impulsos. Essa tomada de consciência é o fundamento da libertação, com a qual Freud reafirma sua pertinência à herança ilustrada. É ilustrado na importância que concede à conscientização e na reafirmação paradoxal da razão hermenêutica reflexiva que capta as armadilhas da afetividade à razão. Nesse sentido, Freud não defende uma crítica total à razão, apesar de opor-se à razão total do racionalismo, e afasta-se das aporias na crítica de Nietzsche a partir de seu individualismo voluntarista. Por outro lado, a razão freudiana é dialogal. Segundo Habermas, no seu conhecimento e interesse, ninguém é bom juiz de si mesmo e é mais fácil penetrar no inconsciente alheio que no próprio, com o qual estabelece o diálogo terapêutico, encontro e observação com um paradigma a partir do qual deve exercer a razão. Além disso, desconfia da capacidade da razão, nega que possa conscientizar o que, por definição, é inconscientizável. O inconsciente e duvida da racionalidade do mundo, dos afetos, mantendo uma tensão entre o que acreditamos ser, configurado socioculturalmente, e o que somos, determinado por nossas pulsões. Freud coloca as bases para uma dialética antropológica e tem sua base na conflitividade do sujeito. Essas tensões inerentes à subjetividade exigem que o interlocutor, o psicoterapeuta, permaneça numa atitude crítica, reflexiva e de dúvida para ajudar o paciente a superar suas próprias armadilhas. Estas tensões, que em última instância têm sua base na dualidade consciente e inconsciente, põem fim na primazia da consciência e estabelecem a ambiguidade da ilustração. Por um lado, mantém a primazia da reflexão crítica, na qual Freud
a qual Freud não contesta, já que mantém o esforço por deduzir as armadilhas do desejo desde uma hermenêutica indireta do inconsciente e, por outra parte, ressalta os limites da racionalidade consciente. Mantém-se o esforço da razão em captar as causas das patologias, herança ilustrada, e coloca-se um limite ao esforço esclarecedor desde o inconsciente, que nunca pode ser conquistado plenamente pelo cogito, pelo pensamento, nem desde uma perspectiva sistemática, nem desde uma dinâmica e evolutiva. Freud dá prioridade a uma análise do comportamento humano a respeito das especulações teóricas sobre a natureza do homem, apesar de inevitavelmente abrir-se à filosofia com a sua metapsicologia. O sujeito freudiano está inserido no tempo, realidade, na história. Rompe-se assim a filosofia da identidade e se introduzem as mediações sociais na constituição da interioridade do sujeito e no decorrer de seus papéis sociais. Freud não assume sem mais a consciência como instância última da verdade, mas refuta eliminá-la como agente de verdade, desde uma hermenêutica sempre limitada que abre o sujeito para o conflito de interpretações. A partir da inevitável pluralidade de perspectivas, mantém uma razão limitada, enraizada corporalmente e configurada socioculturalmente. No entanto, as fixações e repressões afetivas não são superadas com o mero conhecimento. Ainda que este seja a condição necessária para eliminar desejos e eliminar barreiras, permanece sempre a adulta ignorância. Sabemos que não sabemos, o que permite a suspeita, a autocrítica e o reconhecimento dos direitos da loucura. Terá perdido o louco a razão ou será a sociedade quem está louca? Quais são os critérios desde os quais definimos a normalidade? Até que ponto não se deve enlouquecer para tornar-se prudente? A antítese indivíduo-cultura, segundo a qual a segunda oprime a pessoa e de quem este não pode prescindir, é o ponto crucial da crítica freudiana da sociedade. Porque cada indivíduo é virtualmente um inimigo da civilização, apesar de ter de reconhecer seu geral interesse humano, os homens, não obstante ser-lhes impossível existir no isolamento, sentem como um peso intolerável os sacrifícios que a civilização lhes impõe para fazer possível a vida em comum. Assim, pois, a cultura há de ser defendida contra o indivíduo e a esta defesa respondem todos os seus mandamentos, organizações e instituições. Isso é no Futuro de uma Ilusão, nas obras completas do Freud, né? A satisfação narcisista extraída do ideal cultural, um dos poderes que, com o maior êxito, atuam contra a hostilidade adversa à civilização dentro de cada setor civilizado. Não só as classes favorecidas que gozam dos benefícios da civilização correspondente, mas também as oprimidas participam de tal satisfação. Quanto aos direitos de desprezar os que não pertencem à sua civilização, compensa-lhes das imitações que a própria lhes impõe. A esquerda freudiana é a que mais tem desenvolvido as implicações de uma racionalidade da loucura, da não-razão e a convergência entre a proposta nietzschiana e esta antipsicologia, que reverte em teoria crítica da cultura e da sociedade. O Herbert Marcuse, em Eros e Civilização, vai trabalhar isso. A maioria marginalizada, do Basaglia também. Tem também Eros e Thanatos, do Brown. Freud inscreve-se desta forma na tradição do que Paul Ricoeur chama mestres da dúvida, justamente com Marx e Nietzsche, e continua a autocrítica da ilustração, mantendo sua dinâmica emancipadora. A configuração sociocultural da personalidade transforma-se agora em alternativa impugnadora da autonomia e da identidade pessoal. O problema da alienação humana adquire uma dimensão psicológica e sociopolítica que permite à esquerda freudiana marxista propor-se o final do indivíduo autônomo no contexto da massificação do indivíduo. A autonomia pessoal transforma-se na meta de um processo e não em um pressuposto, continuando assim a tarefa estabelecida por Hegel, mas dando-lhe novas dimensões e significados e recusando seu afã de saber total e de transferência racional. Nesse sentido, a contingência e finitude da subjetividade humana são reconhecidos e valorizados positivamente por Freud, revalorizando o corpo, o instinto e o desejo, mas sem cair na desqualificação da razão e do consciente. A crítica religiosa de Freud, desde essa perspectiva, deve-se compreender a crítica freudiana à religião como tentativa de racionalização e de tomada de consciência como hermenêutica do comportamento religioso e como indagação arqueológica para determinar a origem da projeção religiosa. Novamente, o esforço para completar a interpretação de Feuerbach. A crítica à religião busca recuperar a racionalidade do que aparece racional e patológico, a religião como neurose universal da humanidade. Isso é um pouco dessa obra, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like, quem não curtiu, dá um dislike. Quem se interessar pelo conteúdo desse canal, se inscrever, ativar o sininho e guardar os próximos vídeos e as próximas notificações. Deixe também seus comentários, dizendo o que você tem achado dos vídeos, sugestões de temas e assuntos para ser abordados em vídeos posteriores. E colabore com o nosso canal, compartilhe nossos vídeos e ajude a chegar ao maior número de pessoas possíveis. Gostaria aqui de agradecer aos mais de
2.400 inscritos no nosso canal. Agradecer também aqueles que oram outro por conta de conteúdo do Passo por aqui, deixando sua visualização, seu like, seu dislike, seus comentários, que eles compartilhem os nossos vídeos, compartilhem o nosso canal, seja aqui nessa plataforma no YouTube e outras redes sociais. Mas é isso aí. Hasta la vista, babies. Até a próxima.